Hoje vamos começar aqui um mini curso, um pequeno curso de HTML, que não é uma linguagem de programação, e sim uma linguagem de marcação. Para a gente começar a nossa pequena aula barra curso, nós vamos precisar dos seguintes programas barra aplicativos. O primeiro deles é o nosso bom e velho Champ, que é este programinha aqui, né? O Champ, caso vocês não saibam, ele é um servidor web. O que quer dizer? Ele quer dizer que ele transforma o seu computador em um servidor web, ok? Vou deixar o link deste programa na descrição do vídeo e também o link do nosso outro programa que nós vamos precisar, que é o VS Code. Este danadinho azul aqui, estão vendo? Muito bem. Para que a gente comece, vocês vão precisar baixar o Champ, obviamente, e fazer a instalação. Após a instalação, vocês vão clicar em Start aqui neste botão aqui do Apache e também do MySQL. O MySQL não precisamos utilizar neste momento, mas é bom vocês criarem o hábito de sempre startarem esses dois aqui, ó. Mais para frente eu posso mostrar para vocês como é que eu faço para mim deixar o Champ como um serviço do Windows, sem que seja necessário vocês, quando forem programar, estar startando este programinha aqui, ó, né? Às vezes a pessoa esquece, não startar, tem pouca prática, não, minha página não funciona. Às vezes é o Champ que vocês estão esquecendo de fazer funcionar. Posso deixar isso aí, deixa nos comentários caso vocês queiram aprender a fazer isso, ok? Muito bem, para a gente começar, vamos precisar do nosso editor de texto aqui, VS Code. Pode utilizar o PSPad, pode utilizar Notepad++, bloco de notas, Word, o que vocês quiserem, mas eu recomendo vocês utilizarem o VS Code, ok? Instalado o Champ, instalado o VS Code, vocês vão fazer o seguinte, vamos clicar nesse botão azul aqui, grandão aqui, esse botão azul, escrito Open Folder ou abrir pasta, ok? Clico nele e nós vamos navegar até este computador. Vamos utilizar aqui disco C. Vamos clicar em Champ, que foi instalado na unidade C. Quando vocês forem instalar o Champ, deixem ele na unidade que tiver setado ali. Não instalem na unidade D, nem unidade E, nem pendrive, nem nada do tipo. Deixa na unidade C, ok? Abrimos o Champ e vamos clicar aqui na nossa pasta htdocs e depois em add. Ela vai adicionar nossa pasta htdocs aqui. No caso de vocês, como a instalação, como vocês vão estar fazendo isso depois da instalação do Champ, aqui ele vai estar com o localhost, né, com os arquivos locais do Champ. Eu sugiro vocês apagarem todas as pastas e arquivos e programas que tiverem dentro dessa pastinha htdocs aqui, ok? Muito bem. Instalei o Champ, instalei o VS Code, coloquei minha pasta do htdocs dentro do meu VS Code. E agora como é que eu acesso a minha página? Você vai abrir o seu navegador de sua preferência e vai digitar isso tudo aqui, ó, localhost. Se tudo deu certo, vocês deletaram tudo e limparam tudo que tinha na pasta do localhost. Vai aparecer uma pagininha assim como essa aqui, ó, index off, name, last modificação, tamanho, descrição e aqui a versão da página que vocês estão rodando, ok? Caso vocês não consigam aparecer isso aqui, estiver aparecendo ali página não encontrada, provavelmente vocês vão estar com uma barrinha dashboard aqui, dashboard aqui, né? Vai estar desse tipo assim, not found. Verifique no endereço de vocês aqui se não está aparecendo esse dashboard e apaguem, por gentileza. Enter. Beleza, aqui temos a nossa página, como não temos página, né? Então tudo limpinho aqui no nosso htdocs. Para não fugirmos do óbvio da tradicional, vamos fazer aqui um Hello World. Para isso, o que a gente precisa fazer? Clicar aqui em New File e colocar aqui index.html. Index, no nosso caso, é a primeira página que é acessada quando a gente acessa um site. Por exemplo, quando a gente entra aqui no google.com, esta primeira página que aparece aqui é o index, ok? Se a gente entrar aqui no site, que site que a gente vai entrar aqui? No site do
Acharam que ia aparecer X vídeo, né? Se a gente entrar aqui no primeiro site aqui, ó. Essa primeira página do X que aparece aqui é o index, ok? Sempre que você entra na página, na primeira página de um site, aquela é o index. Por mais que não esteja escrito index, aquela página é o index. É a primeira página. A gente chama index porque é a primeira página, ok? Muito bem. Para a gente iniciar a nossa primeira página index.html, veja que eu criei uma página index aqui. Se eu voltar no meu navegador e atualizar, ela é uma página em branco, porque não tenho nada no meu index ainda, não coloquei nada no meu index. Uma dica que eu dou para vocês aí, ó, é clicar aqui no file, ou arquivo, aqui, como tiver o de vocês aí, se tiver em português, e clicar aqui nesse autosave, salvamento automático aqui, ó. Deixa essa marcaçãozinha aqui funcionando, marcada, para caso vocês estejam fazendo a página de vocês aí, tem algum desligamento inesperado da máquina de vocês não perderem o trabalho de vocês, ok? Feito isso, sem mais delongas, como a gente faria um Hello World em HTML? Muito simples. Eu posso simplesmente escrever aqui, ó, Hello World. É assim que escreve? Enfim, inglês não é meu forte, né? E se eu voltar lá na minha página HTML index, o que vai ter? Hello World. Pronto, fiz um Hello World em HTML simples e fácil, sem dificuldade, sem problema, né? Mas só que não é assim que a gente faz a maneira correta. Para fazer a maneira correta, a gente tem que primeiro criar o nosso esqueleto de página, né? Dentro das normas. Para que a gente faça isso, a gente faz o quê? A gente vai segurar aqui Shift, número 1, que é a exclamação, e dar um Enter. Se vocês observarem, ele criou um pequeno esqueleto esboço de página web, né? Como é que eu sei que isso é uma página web? Porque aqui, na minha primeira linha, eu tenho escrito aqui, ó, doctype HTML. Isso vai dar a entender para o nosso navegador que esta página é uma página HTML, é uma página web. Então, nosso navegador deve tratar isso como uma página web. A nossa segunda linha aqui, ela diz respeito à linguagem que a nossa página está sendo desenvolvida. Repare que aqui está em inglês. Quando eu venho na minha página que eu estou desenvolvendo aqui e clico aqui em atualizar, aqui, por exemplo, para vocês aí vai aparecer traduzir essa página do inglês para não sei o que. O que faz aparecer o quadrinho do traduzir aqui é o tipo de linguagem que está setada aqui no HTML Lang. Para que isto não aconteça em nosso site, nós devemos colocar aqui, ó, pt -br, ok? E essa mensagem de tradução de página não vai aparecer mais. Se vocês observarem aqui, nós temos read, né? Repare que a nossa tag, ó, que está escrito entre esses dois jacarezinhos aqui, o sinal de maior e de menor, a gente chama de tag em HTML. É uma marcação. Entre a nossa tag read aqui, ó, que começa aqui e termina aqui, que é a cabeça do cabeçalho da nossa página, nós temos algumas linhas que vêm por padrão aqui, ó, que tem o meta-char7. Meta-char7 quer dizer, o TF8 ali quer dizer que a nossa página, nosso documento HTML, ele aceita qualquer tipo de linguagem de sinal. Por exemplo, caracteres especiais, caracteres com acento, símbolos, números, letras de A a Z, maiúscula, minúscula e outras tantas coisas que tem no nosso teclado aí, ponto e vírgula, ponto, entre outras coisinhas. Aqui o nosso meta name viewport, content, widget, depth, widget, initial scale 1.0 significa que a nossa página web ela vai ocupar toda a nossa janela do navegador, independente do tamanho que essa janela tenha, né? Ok? O nosso título aqui, ele se refere ao título da nossa página. Repare aqui que está document aqui. E no nosso navegador está escrito document aqui em cima. Se a gente mudar aqui, ó, por exemplo, para o meu nome, Elcio Sava, e salvando no automático aqui, a hora que eu atualizar a minha página, o nome da minha página é Elcio Sava, ok? Que está em localhost, ok? Muito bem. Aqui termina o nosso read, como eu havia falado. E se nós temos o nosso cabeçalho cabeça aqui, nós temos o que mais? O nosso body corpo. Muito bem.
Tudo que a gente digitar dentro do nosso bud aqui, quando eu falo dentro, é entre uma tag bud e a tag que fecha bud aqui, ó. Quando eu digo fecha, é porque tem essa barra aqui antes da palavra bud, quer dizer que ela está fechando. Tudo que a gente digitar aqui dentro deste bud é o que vai aparecer para o nosso usuário na tela. Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, hello world, se eu escrever hello world aqui e for lá no meu navegador, tcharam, tem o hello world aqui, ó, na minha página, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho. Muito bem. Se eu vier aqui antes do meu hello world e colocar aqui, por exemplo, um P e arrastar meu hello world para dentro da minha tag P, repare que quando eu atualizar minha página, ele vai criar um espaço aqui em cima. Viram só? A nosso hello world desceu alguns centímetros, alguns pixels aqui para baixo. Porque essa é a formatação padrão do P, que o P aqui para nós é parágrafo, P de parágrafo. Se eu quiser mudar isso aqui, por exemplo, para H2, que é uma configuração de título. H2 é um tipo de título. Começa em H1, H2, H3, H4, H5, H6 e por aí vai. Se eu atualizar aqui, ó, repare que ele formatou como título. E se logo abaixo do meu título eu colocar um parágrafo, esta é a minha meia página web. E eu voltar lá no meu navegador e dar um atualizar aqui, ó. Hello World é meu título. Essa é a minha primeira página web, é o meu parágrafo, ok? Outra coisa que a gente pode observar aqui nesta nossa pequena página aqui, ó, é que o HTML ele é feito de objetos, né? Por exemplo, esse aqui é um objeto parágrafo, temos aqui o objeto título e temos o nosso objeto corpo aqui, o bud, né? Também tem uma outra coisa que a gente utiliza muito, na programação web, que são as ditas divs. Que div nada mais é do que a parte que a gente que são utilizadas para a gente construir uma página web. Eu costumo chamar a div de tijolinho, porque o tijolinho, né, na web ele serve, como assim como na alvenaria, ele serve para a gente construir coisas. E aqui eu tenho um tijolinho div, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, essa é uma div. Muito bem. Aqui, ó, eu posso deixar ela assim, uma em cima e outra embaixo aqui, ou posso também muito bem fazer elas ficarem uma linha só. Eu recomendo deixar elas de forma de abre em cima, fecha embaixo aqui, que fica mais fácil para você se localizar, que é por causa da sinalização que ela tem, onde fecha e onde abre. Ó. Tá vendo? Você consegue ter uma visualização melhor. Se eu for lá observar na minha página, observe ó, que ela é muito parecida com a nossa parte de parágrafo. Ela é uma parte assim que eu diria muito utilizada em HTML. Por padrão, a nossa div ela ocupa todo o nosso documento. Essa div aqui, ó, ela está vindo daqui e terminando aqui no final da página. Quer ver um truquezinho aqui para vocês fazerem uma observação do código de vocês em tempo de execução? Você pode fazer assim, ó, clicar com o botão direito, clicar em inspecionar. Aí ela vai abrir esta tela de configuração aqui, ó, tá vendo? Quando eu clico aqui nesse botãozinho aqui, ó, de selecione um elemento na página para inspecionar, se eu clicar aqui nele, ele vai ficar azulzinho. Eu consigo inspecionar aqui, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima, aqui, ó, da minha página, aqui desde o começo da minha página aqui, ele vai mostrar aqui, ó, observe aqui no canto esquerdo aqui, ó. HTML. Aí ele tem ali, ó, color 00000. Isso quer dizer que a cor da minha fonte no meu documento HTML, por padrão, é o preto ali, né? É o preto escuro. E o tamanho da minha fonte é 16 pixels no estilo Times New Roman, ok? Se eu colocar o mouse em cima do meu Hello World, ó, repare que ele tem um espaçamento. Essa parte enlaranjada ali significa margem, né? Ele tem um espaçamento, ele tem uma margem de distanciamento ali, ó. E o que tem em azul aqui que está selecionado é o meu elemento em si. Observe que ele ocupa toda a minha página. Por padrão, né, os elementos eles ocupam todas a nossa página, né? Mesma coisa aqui para o nosso parágrafo,
que tem uma margem tanto em cima, tanto embaixo, né? E daí tem o nosso parágrafo com o conteúdo aqui dentro desse elemento parágrafo. Observe ali, ó, P é o tipo color, tudo é preto, né? Sem de cor padrão. E a fonte é 16 pixels Times New Roman. E a minha div, como vocês podem observar, ela não tem margem, não tem espaçamento, não tem nada. Ela padrãozinha, ela vai ocupar o tamanho da fonte que você estiver utilizando no momento que você estiver implementando essa div. No momento que você estiver implementando a div, ela vai utilizar exatamente o tamanho da fonte que você estiver utilizando. Por exemplo, vamos fazer uma pequena modificação nessa nossa div aqui, ó. Para a gente colocar alguma modificação dentro de uma div, dentro de algum elemento, a gente pode utilizar uma linguagem, a gente deve utilizar uma linguagem que se chama CSS. Dentro do elemento, dentro do HTML, no HTML, se for colocar dentro daquele específico elemento ali, por exemplo, essa div aqui, ó, você deve fornecer como style, que é o estilo deste elemento, né? Por exemplo, se eu quiser dizer que a cor de fundo do meu documento vai ser aqui, ó, background color. Background color, eu estou definindo a cor de fundo daquele elemento específico, desde que eu esteja escrevendo esse código dentro daquele elemento. A única coisa que vai ser afetada nesse meu style aqui é a div, porque eu estou fazendo esta configuração dentro desta div em específico. Background color, 2 pontos. Eu posso colocar aqui a cor, por exemplo, red, vermelho, né? Finalizo com ponto e vírgula, fecho as pinhas aqui, as aspas duplas aqui que eu abri dentro do style aqui, ó. E Brasil, self. Se eu vier atualizar aqui a minha página, repare que a minha div ela tem a cor vermelha, ok? Podemos ir além, posso definir um tamanho para essa div. Como é que eu defino um tamanho? Escrevendo width. Meu width da minha div, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó, 300 pixels, né? A minha div, então, passa a não ocupar mais toda a tela, e sim apenas 300 pixels. Se eu vier aqui no meu inspecionar elemento aqui, ó, colocar o mouse em cima da minha div, repare ali que ela tem algumas observações ali, ó, estão vendo? Aparece nesse quadrinho aqui em cima, aqui, ó. Div 300 por 18, 300 pixels de largura por 18.8 de altura. A cor da fonte é 000, a fonte é Times New Roman, o background vermelho, e só. Mas eu posso também definir uma altura para minha div. Como é que eu defino uma altura? Height. Height posso colocar aqui, ó, 30 pixels. Se eu volto na minha página, observe ali, ó, antes de atualizar, 18.8. Se eu atualizo, minha div, 300 pixels de largura por 30 pixels de altura. Se eu quiser definir o tipo de fonte da minha div, como é que eu posso fazer? Fonte family. Posso colocar aqui, ó, Segway UI, que é o tema padrão do Windows 8 lá, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu coloco aqui me atualizar, a minha fonte já modificou. Pode observar aqui, ó, a grafia da fonte está diferente. Se vocês observarem aqui também, ó, podem ver que aqui quando eu coloquei style background, e a fonte family aqui, ó, Segway UI é a minha primeira opção de escolha para fonte. Aí, caso o sistema do usuário não tenha Segway UI, ele vai definir como fonte Tahoma. Caso não tenha Tahoma, ele vai definir como Geneva. Caso não tenha Geneva, vai definir como Verdana. Caso não tenha Verdana, vai definir como sans serif. Caso não tenha sans serif, você pode ir definindo quantas fontes você quiser nesta configuração aqui, ok? Beleza? Digamos agora que eu quero criar outra div. Posso fazer aqui, ó, div. E posso colocar aqui, ó, essa é a segunda div. Segunda div. Observem agora que, quando eu atualizar a minha página, eu tenho outra div aqui embaixo que segue todas as configurações padrão de div, né? Não segue a configuração desta div que eu fiz aqui, porque a estilização que eu coloquei é para esta div em específico. Sendo assim, eu posso fazer uma estilização diferente para esta div aqui, ó. Style. Posso colocar aqui background color green, né?
Posso colocar aqui um widget de 250 px. Posso colocar aqui um radius de 45 px. E posso ir lá observar a minha div que eu acabei de modificar. Assim. Repare que elas são duas divs diferentes aqui, ok? Porque elas contêm configurações diferentes. Elas contêm configurações diferentes, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer no meu documento todas as divs terem um comportamento igual. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar aqui dentro do meu documento uma seção de style, que vai servir para todo o meu documento. Digamos agora que eu quero definir que as divs elas tenham, por exemplo, widget de 200 px, um radius de 40 px, e um background color. Background color, por exemplo, este azulzinho aqui, né? Se eu coloco lá no meu atualizar a minha página, observem que nada acontece. Por que nada acontece? Porque eu ainda tenho configurações individuais na minha div. Em cada uma das divs, ó. Ou seja, essa aqui seria uma configuração geral para o nosso documento, com algumas exceções. Quais exceções? As exceções que eu coloquei diretamente no elemento. Por exemplo, se eu crio uma terceira div aqui, ó, e não coloco nenhuma configuração nela, essa é a div que usa configuração universal, vou colocar assim. Por exemplo, agora a nossa terceira div aqui, observe como é que ela vai se comportar. Ela vai utilizar a configuração que eu coloquei lá no meu style, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Observem. Observem. Eu digo que a div tem widget de 200 px. Se eu vier inspecionar aqui, a minha div, olha lá, tem 200 px por 40 px, né? Que eu coloquei no meu widget aqui, ó, 40 px. Se eu colocar no meu background color aqui, ó, vai ter a corzinha Cadet Blue, aqui, ó, por exemplo. Se eu vier aqui, visualizar aqui, ó, minha cor ali, background, ela vai colocar em código hexadecimal, mas se eu vir aqui, ó, no meu código, ó, pode ver que o código hexadecimal é a mesma coisa que está lá, né? Agora, se eu mudo aqui, ó, por exemplo, se eu tiro esses styles que eu coloquei nessas divs aqui, apago esse style, apago esse outro style aqui também, e dou um atualizar, todas as minhas divs utilizam o mesmo estilo que foi definido aqui no meu style. Tá vendo? Meu style aqui, definir que as divs vão ser assim, as divs vão ser assim. Mas se vocês observarem, ó, minhas divs estão todas grudadas, né? Como é que eu faço para me separar isso aqui? Lembra que eu mostrei aqui para vocês, ó, no P, que ele tem a margem? Que é essa parte laranjadinha ali? E meu Hello World também tem margem? Então na nossa div também não vai ser diferente. A gente pode definir aqui a margem. Margem, por exemplo, 10px. E se eu atualizar meu documento, todas as minhas divs têm uma margem de 10 pixels. Mas observe ó, que eu coloquei margem na esquerda, em cima, na direita e embaixo. E eu não quero que aconteça isso. Eu quero, por exemplo, que a margem seja só em cima e embaixo. Como é que eu posso definir isso? Ó? Se eu colocar margem aqui, ó. Peraí. Se eu colocar margem aqui, ó, observe que ele me dá algumas opções de preenchimento aqui, ó. Margem top, margem bottom, margem left, margem right. Ou seja, margem do topo, margem de baixo, margem da esquerda, margem da direita. Digamos que eu quero margem em cima apenas. Aqui, ó. Então, margem top, eu vou colocar aqui ó, 10 pixels. Beleza? Vou atualizar minha página. Repare ali que ele manteve os 10 pixels de cima. Ó. Tá vendo só que quando eu passo o mouse em cima, só tem margem em cima agora? E agora, digamos que eu quero colocar uma margem
embaixo também. Então posso colocar assim, ó, margem left. Então, eu vou colocar mais 10 pixels de margem left. Se eu atualizar minha página... left não, perdão. Margem bottom. Se eu atualizar a minha página... Observe que ele colocou margens. Ó. Agora tem margem em cima e embaixo. Margem em cima e embaixo. Margem em cima e embaixo. Ok, pessoal? O que eu posso mostrar mais para vocês aqui? Tá. Beleza. Eu também posso trabalhar no meu documento com tabelas. Mas só que tabelas, ultimamente, elas são muito não utilizáveis, né? Que agora a gente tem a div. A gente pode montar tabelas a partir de divs, né? Mas antigamente os velhos incas utilizavam um elemento chamado table. E dentro da nossa table, o que a gente tem? A gente tem linhas, a gente tem colunas e a gente tem células, né? Que são o que está dentro da linha. Todos os quadradinhos que estiverem dentro da linha são células. Por exemplo, eu quero fazer uma tabela de uma linha. Eu vou colocar aqui linha TR, que é a minha linha. Posso dar um Enter aqui e colocar um TD, que é a minha célula. E dentro dessa célula eu posso escrever assim, célula 01. Posso colocar uma marcação aqui, ó. Não, mentira, não posso colocar nada não. Se eu atualizar aqui, ó, a minha página, observe que eu tenho aqui, ó, uma tabela TD aqui, ó, célula 1. Estão vendo? Observando? Beleza. Mas digamos que eu quero colocar outra célula. Posso colocar outro TD aqui e colocar aqui, por exemplo, célula 2. Opa. Célula 02. Se eu atualizar, eu tenho a célula 01, célula 02. Mas só que eu gostaria de enxergar essas linhas. Como é que eu poderia enxergar essas linhas? Eu posso colocar aqui, ó. Todo o meu TD, que é de tabela, célula da tabela, né? Ele vai ter um border de 1px sólido na cor black. Ok? Se eu vier atualizar a minha tabela aqui, minhas células, eu tenho linhazinhas entre as minhas células, ok? Digamos que eu quero colocar linhas também, além do meu TD, eu quero colocar linhas no meu TR, que é a minha linha completa, né? Então, o que eu posso colocar? Posso colocar aqui TR, TD, e o meu TR e o meu TD vão ter as linhas no tipo borda, né? De um pixel sólido na cor black. Se eu atualizar minha página aqui, nada aconteceu, porque não coloquei TR. Pera aí. Ah, não, TR ele não conta. Aqui tem que ser o table mesmo, né? Deixa eu ver se é table. Sim, é table. Olha só, ela vai fazer a linha entre a minha tabela, ok? Mas que o TR era para funcionar, Ou será que é porque eu só tenho uma linha? Deixa eu colocar mais uma linha aqui para nós vermos. Só vou dar um Ctrl C nesse TR aqui. Ctrl V. Aqui vai ser a célula 3. Aqui vai ser a célula 4. Vamos atualizar? Exatamente. Deixa eu tirar meu TR aqui para ver se era isso mesmo. Ver. Não, independente. O TR ele não conta para linha, né? Mas enfim. Era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Deixa nos comentários aí o que vocês querem aprender. Por exemplo, centralizar div, alguma outra coisa assim. A gente grava um vídeo mais avançado para quem quiser. E quem tiver no início do aprendizado aí, bons estudos, que o nosso vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Se inscreve aí no canal para a gente poder, para vocês sempre estar sendo atualizado aí sobre novos cursos, aulas aí. Ativa o sininho e tchau!